celebrada pelos hebreus quando eles estavam prestes a saírem do Egito. Assim como a morte do cordeiro e do sangue daquele cordeiro que foi aplicado na porta, ou seja, nas partes laterais, nos portais, aquele sangue foi o sangue do livramento dos primogênitos dos hebreus. Mas, ao contrário, foi também o juízo para os egípcios. Ou melhor, como a palavra de Deus diz, contra os deuses egípcios, representado por Faraó, que se dizia o Horus de Deus, né? O representante do Deus que ele acreditava. Ele se achava o Deus vivo e que tinha todo o poder. Mas o Deus verdadeiro mostrou que o Deus verdadeiro era Yahvé, e não os deuses do Egito, representados muitas vezes por animais. Então, o sangue daquele cordeiro, a morte daquele cordeiro, deu livramento para os primogênitos hebreus e também permitiu a libertação dos escravos hebreus que estavam há 430 anos cativos, como escravos, trabalhando de graça para os egípcios e para Faraó, erguendo suas construções aos seus deuses. E houve um clamor muito grande dos hebreus. E Deus ouviu as orações. E chegou o tempo de Deus libertar. As pragas vieram. E Faraó não cedeu. Mas a 10ª praga estava para vir. Como nós sabemos, seria a morte dos primogênitos. E mesmo assim, ele ainda não acreditou. E foi dessa forma que Deus pediu que preparasse o cordeiro para cada família. Um cordeiro, ou, se fosse muito, podia se juntar 2 famílias para um cordeiro, para que não sobrasse nada. Tudo devia ser calculado para não sobrar. E se por acaso sobrasse algum pedaço, fosse queimado antes do amanhecer, para que não ficasse nada. Devia ser consumido aquele cordeiro por completo. Da mesma maneira que nós recebemos Jesus como Salvador, devemos também recebê-lo em nosso coração por completo, né? Aleluia. Devemos participar por completo. Devemos nos envolver com Jesus por completo, para que Ele habite em nosso coração e transforme a nossa vida, transforme o nosso caráter e nos molde conforme, aleluia, esse mesmo caráter, o caráter de Jesus, para que possamos ser santificados, ou seja, ser preparados para o dia do arrebatamento. Aleluia. Então a Santa Ceia
ou ceia do Senhor, traz esperança para o crente. Havia esperança para o povo hebreu. Primeiro, a sua saída do Egito. Segundo, o local, a herança que eles iriam receber, as terras que eles iriam conquistar, a Canaã, que, conforme promessa, era prometido leite e mel, né? Era uma terra de abundância. Então eles teriam que estar preparados para a partida, né? Então foi instituído a Páscoa no mês de Abibe, aproximadamente entre o mês de março e o mês de abril. Dizem que foi no final da primavera. Então, lá pelo dia 14 desse primeiro mês, que representa como o primeiro mês do ano, conforme o calendário judaico daquela época, né? Então foi instituída da mesma maneira, a ceia do Senhor foi instituída, né? Como memorial de sua morte e ressurreição. Então, meus amados amigos e irmãos, lembre-se que mesmo você se sentindo fraco, lembre-se que ao participar da Santa Ceia, você com o coração voltado para Deus, para Jesus, você pode renovar suas forças. As suas esperanças podem ser renovadas, para que você continue a sua caminhada em busca da promessa. A nossa promessa não é mais uma Canaã terrestre. A nossa promessa é ser arrebatado com Cristo. Cristo vem nos buscar. Aleluia. Nós cremos que vamos voltar com Ele quando Ele vier de novo, mas o nosso corpo, como diz as Escrituras, será um corpo glorificado. Nós não seremos mais participantes do pecado, nem da morte, nem de sofrimentos, depois que nós formos arrebatados. Então, a esperança de um corpo glorificado, para que possamos estar juntos do Senhor. Essa é a esperança da igreja. Então, a continuação da Páscoa, a Páscoa encerrou em parte em Jesus, mas a sua profecia continua. Continua porque Jesus disse que nós devemos celebrar a ceia até que Ele venha. Então aqui é uma profecia. Ele vai voltar. Ele prometeu. E tudo que Deus prometeu nas Escrituras, Ele cumpriu. E desta forma, a ceia, primeiramente a Páscoa, passou a ser algo pertencente à história do ser humano. Porque foi um fato, aconteceu de verdade. Embora os egípcios no futuro, os historiadores tentem esconder esta verdade, mas essa verdade não pode ser escondida, né? Porque foi um fato pertencente à história do povo de Deus. E contra fatos não pode haver argumentos, né, contrários, porque não terá sucesso. Então, a Santa Ceia
representa encontro de esperança, onde a gente pode renovar nossas forças diante dos problemas da vida. A nossa mente precisa ser ativada constantemente, precisa ser animado para que possamos esperar. De maneira que esta profecia referente à Páscoa e às demais festas de Israel, aproximadamente 8 festas principais, sendo a Páscoa a primeira das festas. E depois veio outras festas. Quando a gente lê a Bíblia de estudo pentecostal, mostra que as festas sagradas de Israel ocupavam 77 dias do ano. Vejam só, né? Quantos meses? Menos de 3 meses, né? Dedicados à festa. Para nós hoje, esse total seria prejudicial, né? Porque o trabalho não deixa as pessoas pararem. Mas, naquele tempo, eles conseguiram cumprir todo o calendário de festas e trazia as suas ofertas nas festas. E nenhum prejuízo havia para eles. Deus abençoava. Deus só recolheu, deixou de abençoar quando eles eram desobedientes. Quando eles desobedeciam a Deus. Deus retinha a chuva, né? E eles não prosperavam. Mas por causa da desobediência. Mas, dependendo de Deus, Deus abençoava. Além dos 77 dias das festas, tinha os sábados, em que todo sábado não se trabalhava. Hoje em dia, a maioria dos países querem acabar até com a folga do domingo, né? Os países que têm folga de domingo. Então as pessoas terminam largando muito tarde dos empregos. Não tem mais tempo de estudar, não tem mais tempo de ler a sua Bíblia e cultuar a Deus nas suas igrejas, porque a maioria da sociedade não acha importante a igreja, os cultos, os momentos que a gente gasta na casa do Senhor. Mas é edificante para nós. Ela nos dá forças para trabalhar, para fazer aquilo que é necessário. Não, de maneira nenhuma, se torna um prejuízo para a nação, para o país, para o Estado ou para a prefeitura. De maneira nenhuma. Porque a população de Israel trabalhava duro na sua agricultura e produzia o suficiente para eles e também para ofertar a Deus e ajudar também os necessitados. Então não é tempo perdido estar aos pés do Senhor. Se não for na igreja, em casa, de joelho, orando, lendo a Bíblia, cantando. Se não for possível,
no trabalho, não na hora do trabalho, mas na folga do trabalho, né? Nos intervalos do trabalho, se for possível. Tudo se torna edificante para o ser humano, para que o ser humano se anime por causa da sua esperança. Então ele consegue produzir muito mais com alegria e com o poder de Deus. Porque quando o homem se afasta de Deus, ele fica frio, triste. Por mais que ele se esforce, por mais que ele se aparte de Deus, mais ele fica triste, apesar do engano e das aparências. Então o preço da obediência é uma vida abençoada, né? Nós podemos dizer que o preço da obediência é uma vida abençoada. Os sofrimentos vieram, como eu já falei, em grande escala, porque desobedeceram a Deus. Mas aquele que obedece ao Senhor alcança o seu favor, alcança a sua misericórdia, né? Aleluia. Isso nos alegra bastante. Houve uma certa ocasião no Novo Testamento em que Jesus chegou ao templo e encontrou pessoas vendendo, fazendo vendas na casa do Senhor. E Jesus, pelo seu zelo à casa do Senhor, ele tomou um chicote, um azarrugue, e começou a expulsar os cambiadores, os vendedores, porque eles estavam fazendo da casa do Senhor local de negócio. E isso não agradou a Jesus, isso não agrada a Deus. Então os vendilhões da casa de Deus estão por aí ainda, causando tristeza ao Senhor. Então a casa do Senhor, que Deus constituiu no Antigo Testamento, tinha como propósito casa de oração, lugar de adoração, lugar de sacrifício, lugar em que Deus habitava, deveria ser respeitado a todo custo. Deus deveria ser reverenciado por sua bondade, por sua misericórdia, pelo seu amor, pelo que ele fez, pelo livramento que ele deu à nação de Israel. E também pelo livramento que Deus tem nos dado diariamente em nossas vidas. Meus amados irmãos, devemos dar importância à casa de Deus. A Páscoa instituída por Deus era solene. Apesar de ter sido, deles terem comido aquele cordeiro apressadamente, mas foi com ordem. Eles se prepararam antes. Não foi nada de última hora. Mas eles deviam estar preparados, porque aquele acontecimento foi tão extraordinário que parece que eles foi uma vigília, não conseguiram dormir. Foi uma noite, essa noite seria a noite do Senhor. Eles não dormiram, nem que quisessem, por causa daquela ansiedade, aquele desejo de libertação, que iria acontecer logo cedo pela manhã, quando à meia-noite os primogênitos começaram a morrer. Então Faraó imediatamente chamou Moisés e Arão e consentiu
que o povo saísse do Egito. E logo as famílias contribuíram para isso, expulsando praticamente. E ao expulsar o povo de Deus, eles terminaram contribuindo com ouro, com prata, comida, pão, a massa que ainda não havia fermentado. Agora, irmãos, olhemos vamos ver João. Tem um texto aqui para mostrar para vocês no Evangelho segundo São João, no capítulo 2, logo após aquele milagre, o primeiro milagre de Jesus, teve esse acontecimento da purificação do templo. Estava próximo a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém, e achou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombos, e os cambiadores assentados. E tendo feito um azarrugue de cordéis, lançou todos fora do templo, bem como os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores e derribou as mesas. E disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de vendas. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorará. Então os vendilhões, os espertalhões, que tem muito por aí, confunde as pessoas, confunde o verdadeiro evangelho, confunde o verdadeiro significado da casa de Deus. Não estou aqui exagerando, porque vocês sabem muito bem como isso acontece, como isso é prejudicial à casa de Deus, à adoração ao Senhor. Então aqueles vendilhões que vendiam aqueles animais eram trapaceadores, que se aproveitavam da situação e da pobreza das pessoas para vender aqueles animais a preços exorbitantes. Assim como acontece quando acontece qualquer crise no mundo, as pessoas tratam logo de aumentar o preço de tudo, para se aproveitar das pessoas. Então, o evangelho, queridos irmãos, é isso, é denúncia. O evangelho, ele veio para desfazer as injustiças. E por causa disso que Jesus foi morto, porque ele denunciava os erros da religião, ou mesmo do Estado. Por isso que João Batista foi degolado, porque ele denunciou o pecado daquele homem. E as pessoas não suportam a verdade. E quem pregar a verdade de Deus, mesmo com educação, é rejeitado. Mesmo que seja com educação, é rejeitado pela sociedade. Mas que Deus possa se apiedar de cada um de nós, para que entendamos o verdadeiro propósito
de Deus em nossas vidas, né? Então, meus queridos, o Cordeiro da Páscoa, lá de Êxodo capítulo 12, estou voltando aqui para o texto do capítulo 12, 3 a 6. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas e conforme o comer de cada um. Fareis a conta para o cordeiro. E mais, o cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Esse texto lido mostra o Cordeiro da Páscoa, as condições, a escolha desse Cordeiro. Primeiro, ele deveria ser escolhido. Segundo, ele deveria ser macho e sem defeito. Está lá no versículo 5. E também deveria ser sacrificado. Então, todo este cordeiro representa Jesus Cristo. Como diz Paulo lá em 1 Coríntios 5 e 7. Este foi o cordeiro pascal, sacrificado por nós. Então, a palavra de Deus se cumpre em Jesus. O motivo da festa, ou os motivos das festas, é sempre Jesus. Profeticamente, ainda continua, porque não se cumpriu tudo ainda a respeito da obra de Jesus. Mas se cumpre em cada um de nós, que pela fé aceitamos o Cristo, o Deus vivo, o pão vivo que desceu do céu, né? Então havia essas condições para a escolha do Cordeiro. Por isso que Deus enviou Jesus, o perfeito Cordeiro de Deus, para morrer, sendo Ele próprio a oferta e o sacerdote ao mesmo tempo. Foi uma oferta única, válida para todos sempre. Então não se necessita mais que animais inocentes morram por causa do pecado do homem. Aquele cordeiro da Páscoa foi morto por cada primogênito, filho dos hebreus, para que eles ficassem livres quando o destruidor passasse. À meia-noite, ele veria o sangue no lado das portas e evitaria passar por lá. Então aquele sangue na porta, do versículo 7, e tomarão do sangue poluão em ambas as sombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Então aquele sangue, irmãos, é um sangue de proteção, um sangue de livramento. Era um sinal de fé
e esperança. E era suficiente o de Jesus, o sangue de Jesus é que é suficiente para redimir o pecador. Aleluia! O pecador. Porque ele purifica, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. A terceira parte era comer o cordeiro. Do versículo 8. E naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães asmos e ervas amargosas. Então aquele cordeiro que representa Jesus também deveria ser comido com pão sem fermento e também as ervas amargosas, porque as ervas amargosas representavam os sofrimentos, as amarguras do povo de Deus. E o pão sem fermento também representa Jesus, o pão vivo que desceu do céu. Aleluia. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Eis aí o Cordeiro de Deus, disse João Batista, né? Que tira o pecado do mundo. Jesus diz em João 6,54: quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna. Aleluia. Amém? Então, para se ter a vida eterna, é necessário ter compromisso com Jesus. Participar da carne e do sangue representa a nossa união com Jesus. A nossa união com Jesus se processa tanto no sofrimento como também na alegria da sua ressurreição, da nossa ressurreição, a alegria da sua vinda e a alegria do nosso arrebatamento e as alegrias da salvação dada pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Então a carne tinha que ser assada no fogo, não podia ser cozida. Cada família deveria preparar sua refeição simbólica. E a carne deveria se comer apressadamente. Todo mundo com as suas malas feitas, com a roupa de quem vai viajar e com o cajado na mão. E tinha que comer apressado. Já pensou? A gente saber que vai viajar no outro dia e dormir, ter que dormir arrumado? As irmãs arrumam o cabelo, preparam-se, faz o penteado e depois, se for dormir, desmancha tudo, né? Mas só que eles praticamente não dormiram, não tiveram tempo para dormir. E logo de madrugada, eles foram convocados para sair, eles tinham que sair apressadamente. Então, tem certas coisas que devemos nos apressar. A palavra de Deus no Novo Testamento ensina que a gente deve se apressar em alguns momentos com paciência. Parece estranho, né? Essa combinação. Se apressar com paciência. Quem já viu apressado ter paciência, né? De maneira nenhuma. Mas aqui nós somos convocados a ser apressados com paciência. Porque sem paciência nós também podemos perder tudo o que temos ganho.
A paciência é saber esperar em Deus, sem desistir na primeira dificuldade, sem partir para cima e brigar, como costumeiramente muitos amigos que são motoristas saem dos seus carros ou das suas motos para tomar satisfação com pessoas que nem conhecem, porque a violência, a agressividade nas pessoas parece que brotam na flor da pele. Quase nada faz as pessoas se zangarem, não ter paciência no trânsito, não saber esperar uns pelos outros. Então, é necessário ter paciência, é um comparativo no trânsito. Mas não paciência demais ao tempo de andar quase parando, né? Porque atrapalha o trânsito também e pode até causar mais acidente. Todo mundo sabe disso, né? Mas continuamos impacientes. As brigas continuam entre vizinhos, nas repartições públicas ou privadas. Por nada as pessoas querem brigar, porque não querem ter paciência, não querem suportar uns aos outros, não querem, e muitas vezes não é aceito a desculpa, o perdão. E muitos de nós não queremos nos humilhar, queremos tomar satisfação. Então a Páscoa, a morte dos primogênitos, foi juízo para os egípcios, mas para os hebreus foi salvação, libertação. E para nós que somos crentes, lá em 1 Coríntios, que é o livro, no capítulo 11 de 1 Coríntios, que é o livro que é citado constantemente nas santas ceias, nas ceias. Nós estamos sempre citando 1 Coríntios, capítulo 11. Mas lá no versículo 29, nos explica porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Então a nossa consciência do que estamos fazendo deve estar ativa. Para não cometermos, evitar esse erro, né? Porque nós sabemos o que estamos fazendo, sabemos por que estamos fazendo, e isso é bom para que nós não caiamos em condenação, como os ímpios que não sabem discernir o corpo do Senhor. Se nós estamos comprometidos com Deus, com a salvação de Jesus, devemos agir assim da mesma maneira, porque ai daquele que pisar o sangue, que desrespeitar o sangue de Jesus que foi derramado para a salvação do pecador arrependido. Então é valioso. Para nós não custa nada, mas para Deus, mas para Jesus custou preço de sangue. 1 Coríntios 11, 29, que nós já falamos. Discernir o corpo do Senhor é ter consciência da sua participação
do seu estado, como é que você está. Muita gente deixa de participar da ceia por motivos insignificantes. E muita gente participa da ceia indignamente. E muitos não participam da ceia porque se acham constantemente indignos. Mas se eu não posso participar da ceia, como poderei participar da volta de Jesus, do arrebatamento? Então a melhor solução para mim é arrepender, pedir perdão a Deus, ou pedir perdão ao irmão ofendido e participar da ceia. Porque isso é vida para mim, é vida para você. A vida de Jesus flui em nós, porque Ele é o pão vivo. E você sabe que qualquer alimento tem um prazo de validade, porque ele é vivo, é porque ele sustenta a vida. Até a água, se você armazenar água por muito tempo, ela perde a validade, ela cria lodo, bactérias, ela se contamina e não serve mais para beber. Você já comprou 1 litro de leite e vai guardar 1 litro de leite por vários tempos? Não, você toma logo. Amanhã você já quer outro. Porque ele é vida. Ele tem vida. Ele dá vida. Ele participa do nosso processo de crescimento, da saúde. Então precisamos, assim como nós precisamos do alimento, que é vivo, que é vida, nós precisamos de Jesus, o autor da vida, aquele que é autor e sustentador de todas as coisas. Em nome de Jesus, que cada irmão, cada amigo possa participar da bênção da Santa Ceia, da bênção da ceia. Onde você estiver, não perca na sua igreja, por nenhum motivo aparente. Procure participar em nome de Jesus e que o Senhor Jesus abençoe. Amém.